Olá pessoal, sou Flanker Thaís do canal Historiando a Verdade e hoje eu vim tratar de uma obra diferente. Eu estava vendo um youtuber que eu admiro muito, o Leonardo Stolpa, agora à noite, e quando ele falou de um assunto, né, é, da moral da Lava Jato, né, da morte como o paradigma da moral de Sérgio Moro, né? Depois do Intercept Brasil, do Green, né? O Green, que é quem vê o documentário do Snowden, né? Que é feito pelo cineasta lá, famosíssimo, né? Oliver Stone, né? É um bom documentário, né? E esse Snowden, ele enfrentou a CIA, né? Enfrentou a FBI, a NSA, né? Para mostrar que os Estados Unidos contêm um poder de dominação global de celulares. Se você abrir um computador e está vendo uma pornografia, eles podem acessar. Se está vendo alguma coisa errada, eles podem acessar seu celular, eles podem acessar tudo do mundo todo, né? E o Snowden, o Assange, né, que conseguiram provar isso, né? O Assange hoje está preso e o Snowden foi um pouco mais esperto e foi para a União Soviética e jamais ele seria extraditado para os Estados Unidos, né? Mora hoje na União Soviética com a esposa dele, né? E é, o Leonardo, né, que é um cara que eu refuto com um jovem coroa como eu, né, brilhante, né, com grandes argumentações. E ele, quando ele falou dos estágios da morte, eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, que é de Elizabeth Kübler-Ross, né? Esse livrinho aqui, né, é chamado Morte, Estágio Final da Evolução. Tá? Ela foi uma das pioneiras na Europa, ela é suíça-americana. Ela foi uma das pioneiras na Europa e nos Estados Unidos a desenvolver uma forma de humanização quando as pessoas estão à beira da morte, tá? Como a família percebe que está chegando a hora, né? Dá um certo conforto, dignidade, né? E ela fala também da morte e seus 5 estágios, tá? Segundo a Elizabeth Kübler-Ross, né? Kübler-Ross, Elizabeth Kübler-Ross, que morreu em 2004. Né? A morte, ela tem 5 estágios diferentes, leva anos para as pessoas, não aceitarem realmente que morreu e não tem mais como voltar, tá? E ele fez essa analogia, eu achei a tirada dele muito boa, como o Glynn, que é ganhador do prêmio Pulitzer, né, está fazendo, né, soltando a conta-gotas as informações, né, do vazamento do Intercept Brasil. Porque se solta de uma vez só, a Globo tem um poderio econômico muito grande, tem um poder de alienação do povo brasileiro muito grande ainda, embora os meios de comunicação virtuais venham tirando um grande poder da Rede Globo, mas ela ainda mantém uma hegemonia muito grande, não é? Então vai se espalhando de conta-gotas. Isso é que nem a morte dita por Elizabeth, né? Kübler-Ross, né? Ela diz que o primeiro estágio da morte, a morte é uma coisa tão pesada que quando a gente morre, a gente não acredita que morreu. É o primeiro estágio, é a negação da morte, né? Ela vai dizer, o homem vai negar a morte, né? O segundo estágio, ele vai ficar com raiva de todo mundo que ficou vivo, tá? Então percebe que dá para fazer uma ligação política, vai soltando aos poucos, né? Ele não está acreditando, depois ele vai ficar com raiva dos amigos, né, que foram mais espertos do que eles, tá usando a mesma técnica dela, só que por um herói que está morrendo. A terceira fase é a da barganha, né?
O cara que está morto, ele vai oferecer tudo que tem para viver mais um dia. O herói vai apelar, né? O ex-herói vai apelar, né, de todas as formas possíveis para que ele não perca a credibilidade. A quarta fase, né, é a da depressão, né? A pessoa que acreditou, e aí eu vou usar, o Leonardo Stolpa, me permita, mas a tua tirada foi muito boa. Eu vou usar essa tirada sua, me desculpe, mas aí a pessoa percebe que em 2002 a 2010 tinha um presidente que o país não passava necessidades, que ele andava de avião, que ele tinha saído da classe trabalhadora miserável, tinha ido para a classe média, o país não tinha problema de desemprego, tanto que quando a Dilma saiu era 5,2%, pobre ia para a universidade, o presidente era amigo dele e ele resolveu trocar por um promotorzinho que usa um óculosinho com gravatinha e vai na igreja de Jéssica Ladrão, né? Um juiz que prometia acabar com a corrupção do país, menos com o tráfico de droga do Zezé Perrella, né? cujo o Aécio Cocaína Neves deve usar um pouquinho, né? A Polícia Federal não conseguiu identificar de que era meia tonelada de pasta base de cocaína no helicóptero de um senador da República, né? Mas a Polícia Federal é eficiente. Não conseguiu, não prenderam até hoje Beto Richa, né? Não prenderam Fernando Henrique Cardoso, que em 1999 deu 16 bilhões de reais, de dólares, de prejuízo aos cofres públicos por vazar informações privilegiadas de flutuação cambial para os banqueiros privados, que iria acontecer no dia seguinte. Conclusão: Itaú, Bradesco, Santander e mais um outro banco que eu não me recordo, acertaram na mosca o que ia acontecer e ganharam 16 bilhões. E quem tomou prejuízo? Os bancos brasileiros. Esse é um patriota, né? Mas ninguém Fernando Henrique nunca foi chamado nem para tomar um café numa delegacia, né? Quem lê a Privataria Tucana não é nem um livro mais. A Privataria Tucana é um ajuntamento de documentos registrados em cartório, né? O Serra tentou processar o jornalista, que eu me esqueço o nome, né? Que o Serra é um dos bandidão da Privataria Tucana. Aí o juiz escolheu para cadeia. Mas como, rapaz? As provas estão aqui no livro. Você tinha que estar preso, mas juiz é burguês, o Serra também é burguês, então fica tudo na amizade da burguesia, né? Passa uma cedinha aqui, um paninho ali, e, né? Como o Santo Moro perdoou lá o Onyx Lorenzoni, ele pediu desculpa, tá tudo certo, né? Agora eu quero ver como a casa dele vai ficar. E o último estágio da morte, né? Depois da depressão vem a aceitação, né? Ele simplesmente aceita que morreu e que não tem retorno, né? E é um processo que dura décadas, né? Então, olha como o Glynn, né, do Intercept está agindo, né? A perda é muito grande do herói. O cara entra em estágio de raiva, né? Ele fica com raiva de todo mundo, né? Aí joga mais uma pancada. Aí o cara entra em estágio de barganha. Pô, pelo amor de Deus, não é possível, né? Aí dá mais um tempo, joga outra paulada. Aí ele entra em depressão. Cara, como eu sou burro. Eu acreditei nesse Bolsonaro, né? Esse cara que ficou 28 anos no Congresso, nunca propôs um projeto. Nunca apresentou uma emenda de orçamento para o Rio de Janeiro, né? Parasitou durante década, né? Quase 3 décadas. Eu era feliz e não sabia. Agora eu perdi a CLT, não tenho uma rescisão de contrato, né? Provavelmente nunca vou me aposentar se passar a reforma da Previdência. E o presidente não gosta de trabalhador, que até no dia do trabalho ele vai na televisão e fala do mercado e não fala de trabalhador, né? Parece que tem a língua presa quando sai a palavra trabalhador, tem asco de falar trabalhador, não é? Que sustenta essa grande nação brasileira, né? E o nosso povo tão guerreiro, embora tenha muitas pessoas que queriam estar no lugar dos políticos, tem um povo tão guerreiro, um povo tão sofrido, né? Que merecia ter futuro e destino melhor, né? Mas o futuro e o destino melhor
só vem através da educação e esse governo já está atacando a educação. Né? Eu juro que eu não acredito que se isso acontecer, eu vou para o Paraguai aproveitar um pouquinho de italiano, de castelhano, que eu lo cubra, que eu habla, que eu lo cubra, e vou me pôr a dar aulas lá, né? Porque não é possível, né, querer tirar Paulo Freire como patrono da educação e colocar o Olavo de Carvalho. Aí já é psicopatia total. Né? Primeiro que o Olavo de Carvalho nunca foi professor, né? Ele só foi um charlatão. Né? Porque eu nunca vi professor que vai até a 4ª série só e para. Né? Se proclama autodidata, mas sem nenhuma avaliação científica. Né? E fala um monte de bobagem que a gente realmente parece que está em outro país que estava tão bem. De repente vem as pautas bombas, começa a prejudicar o Congresso, a classe média golpista vai às ruas, né, em nome da pseudo-moralidade que não tem, né, são chamados fariseus, derrubam a presidente Dilma, põe um presidente que dá parte do patrimônio do país, e agora entrou um outro presidente que, além de ser serviçal dos Estados Unidos, vassalo, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, ainda deixa os americanos entrar sem visto aqui, e lá a gente não entra. Né? Quer dizer, ainda transformou o americano em um povo superior ao nosso. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like, assina o canal e até a próxima.